Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco da nossa aula sobre competência da Justiça do Trabalho. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra, o privilégio, o prazer de coordenar este curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho da Estácio, em parceria tecnológica com o SES, com meus amados colegas Ariana Linhares e Renato Saraiva. E no bloco anterior eu expliquei como era a competência material do seu trabalho constitucionalmente na redação original do artigo 114 da Constituição de 88. E expliquei como é que a doutrina entendia aquela previsão enorme do caput do 114 originário e como era esse desdobramento em competência material natural, competência material legal decorrente e competência material executória. Aí tudo muda, ou aparentemente muda, com a emenda 45. E a emenda 45, sem sombra de dúvida, foi um marco na história do Justiça do Trabalho. Por quê? Porque no processo de reforma do Judiciário, que tramitou por 12 anos, né, no Congresso Nacional, nós saímos de candidata à extinção para um dos órgãos mais prestigiados. E isso se decorreu, sem sombra de dúvida, ninguém deve ter ilusões, do lobby no Congresso Nacional, da questão do trabalho de convencimento, dos apoios públicos da ANAMATRA, da ANPT, da ABRAT, da própria OAB, né, para fazer uma nova visão da atuação da Justiça do Trabalho. E dentro dessa linha, o aspecto da competência da Justiça do Trabalho foi bem destacado. Aquele dispositivo mastodôntico enorme do caput de 114 foi esquartejado e reconstruído em 9 incisos. O caput ficou lacônico, né, bastante simplificado. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. 2 pontos. Inciso 1º. É sobre esse inciso 1º que nós vamos trabalhar agora na nossa aula. Por quê? Porque a previsão específica que está lá no inciso 1º é a seguinte redação: as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aqui, esse inciso 1º, destaque-se a menção à administração pública direta e indireta da União, mas principalmente aos entes de direito público externo, para justificar aquilo que mencionei no bloco anterior sobre a competência da Justiça do Trabalho para a presença de jurisdição trabalhista na cognição para os atos de gestão, né, de entes de direito público externo. É essa a previsão constitucional que respalda atualmente. E aqui, amigos, nós vamos ter sobre essa questão uma visão muito interessante. Cada um desses temas enseja ou ensejou no passado, quando esse tema estava mais na moda, né, muitas monografias de final de curso. Eu coordeno pós-graduação, né, desde 2002, né, pensando em cursos presenciais, né? Eu já revelei isso para os senhores, para as senhoras em outras aulas, eu tinha muita resistência a vir para as aulas online, né? Porque eu sempre gostava dessa questão do olhar do aluno, para tentar tirar a dúvida, tentar entender o que ele estava falando, porque às vezes as palavras não expressam na sua complexidade, e aí a gente tem essa questão de, na presença, com linguagem de corpo, entender o que o indivíduo está imaginando. Mas depois me apaixonei por esse formato online, que me permite um alcance muito maior, né? Eu fico muito feliz quando os senhores e as senhoras gostam da aula, tiram uma foto, postam, me marcam, eu passo a conhecer, a gente parece que já se conhece pessoalmente, e quando se conhece pessoalmente em alguma palestra minha no país, isso realmente é algo muito recompensador, muito melhor do que qualquer remuneração. E eu quero falar com vocês, porque muitos desses temas, alguns deles estariam já superados, né, mas foram objetos de profundos textos, profundas monografias, e por isso eu gostaria que vocês pensassem exatamente nessas questões. Por quê? Porque
A palavra-chave, né, sobre o inciso primeiro é ações oriundas da relação de trabalho. O que é relação de trabalho? Relação de trabalho é sinônimo de relação de emprego? Qualquer professor de direito de trabalho no começo do curso vai dizer que não, que a relação de trabalho é gênero e que a relação de emprego é espécie, é o trabalho subordinado. Mas a relação de trabalho envolve toda e qualquer modalidade de trabalho humano, de atividade humana, ainda que não remunerada, ainda que não regida por legislação do trabalho, ainda que não regida por legislação especificamente da natureza da contraprestação. Por que eu suscito isso? Porque uma das questões interessantíssimas, e quem é muito jovem talvez não tenha estudado isso, se discutia se era possível enfrentar na Justiça do Trabalho discussões sobre relação de consumo. Como assim, Pamplona? Muito simples, porque muitas vezes alguns tipos de relações trabalhistas, pensando em atividade humana, correspondem também a uma atividade de consumo. Quando você contrata um profissional liberal, um médico, né, para lhe prestar um serviço, para lhe acompanhar, um auxiliar de enfermagem, uma enfermeira, isso muitas vezes se é oferecido ao público em geral como um serviço, há ali uma relação de trabalho, há ali, porém, para você como consumidor, uma relação de consumo. E isso geraria talvez um confronto psicológico, porque a relação de trabalho subordinado, a relação de emprego, tem princípios que tutelam a condição do sujeito prestador dos serviços. E a relação de consumo, o sistema consumerista tem dispositivos, tem uma disciplina legal que tutela o indivíduo que recebe essa prestação, o consumidor desse serviço. E aí poderíamos gerar um choque, gerou muita confusão. E aqui é interessante fazer esse resgate histórico, por quê? Porque logo que houve a emenda 45, organizou-se a primeira jornada de direito material e processual do trabalho. Foi organizado pela ANAMATRA. E qual era a ideia? Nos mesmos moldes das jornadas de direito civil da Justiça Federal, né, discutir ali enunciados, discutir ali propostas de interpretação, e isso foi realmente muito interessante. Por quê? Porque olha o que foi dito no enunciado número 64. Isto aqui é um postulado de doutrina, isso aqui não é jurisprudência. Embora se use a expressão enunciado, não se confunde com o nome antigo das nossas súmulas, né? Eram chamados enunciados do TST. Então, nesse ponto, esse enunciado é um enunciado como um postulado de doutrina, como uma proposta de interpretação. Olha o que propuseram. Enunciado número 64 da primeira jornada de direito material processual do trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Prestação de serviço por pessoa física. Relação de consumo subjacente. Irrelevância. Havendo prestação de serviço por pessoa física a outrem, seja que título for, há relação de trabalho, incidindo a competência da Justiça do Trabalho para os litígios dela oriundos. Artigo 114, inciso 1º. Não importando qual o direito material que será utilizado na solução da lide. CLT, CDC, CC, Código Civil, etc. Perceba que houve, portanto, uma proposta de interpretação que incluiria na Justiça do Trabalho as relações de consumo. Isso era bem complicado, é verdade, era algo realmente difícil de lidar no caso concreto, mas é preciso ter em mente que, embora esse entendimento não tenha sido o que prevaleceu, né, havia muita doutrina séria sobre isso, inclusive de professores do nosso curso. Né? Eu me lembro bem de textos de Calvé, textos de Dalegrave, até propondo uma situação intermediária, né, dentro dessa relação do que seria a relação de trabalho, o que seria a relação de consumo. Assim, se o motorista, né, de táxi que você pega na rua, literalmente, ou do Uber, vamos pensar hoje na contemporaneidade, haveria ali uma relação de consumo, que não seria da competência do seu trabalho. Mas o trabalho
do cooperativado, não estou pensando em fraudulento não, numa cooperativa mesmo, e que esse cooperativado tem alguma demanda que é de natureza associativa em relação à cooperativa que gerencia, que agencia o seu trabalho, mesmo não sendo uma relação de emprego, seria uma relação de trabalho submetida à competência do seu trabalho. Olha que coisa interessante, né? Perceba que com as interpretações restritivas que prevaleceram, a gente vai falar isso depois, né? A gente discute cooperativa de trabalho na justiça do trabalho só quando é fraude. A discussão sobre questões associativas decorrentes dessa relação de trabalho, a priori, deveriam ser na justiça do trabalho. O cara não está discutindo fraude, não. Sou associado, sou cooperativado mesmo, mas eu quero discutir sobre o trabalho que eu tenho que prestar em função dessa cooperativa, porque violenta determinadas regras de proteção ao trabalho e eu preciso discutir isso porque dentro da cooperativa não estão me dando voz. Será que isso seria na justiça do trabalho? Por que não? Por que não? É algo realmente que é fascinante imaginar isso, embora eu tenha que admitir que não foi o entendimento que predominou na prática. E justamente por causa disso, a gente tem de enfrentar uma das súmulas do STJ que nos esvaziou a competência. Por quê? Porque é a discussão sobre honorários profissionais, não somente advocatícios, honorários profissionais. O indivíduo recebeu uma contraprestação de natureza civil em função de uma prestação de serviços, não recebeu de forma integral, não recebeu da forma que foi pactuada e quer fazer ação de cobrança. Onde seria essa ação de cobrança? Olha, eu vou lhe dizer com absoluta liberdade, porque eu não estou contando história, eu sou testemunha da história, eu vivi essa história. E por isso, acho que a gente tem que ter realmente muito cuidado quando enfrentarmos esses temas. Por quê? Porque, de fato, nós queríamos competência para isso. Nós queríamos que essas ações de cobrança, de honorários, a discussão sobre conteúdo de prestação de serviços, tudo viesse para o seu trabalho. Nós lutamos por isso. Foi proposital querer relação de trabalho. Eu lembro que quando a deputada Zulaye Cobra era a relatora, né, ela chegou a mudar de caneta de relação de emprego de relação de trabalho para relação de emprego, dizendo que era um mero erro material, e eu me lembro que o presidente da ANAMATRE na época era o juiz Hugo Melo, lá de Pernambuco, discutiu expressamente, denunciou isso para que ficasse a relação de trabalho. Nós queríamos. Só que o STJ, né, aquela brincadeira, ó, faltou combinar com os russos, faltou combinar como é que seria no jogo. Por quê? Porque o STJ nos esvaziou a competência, né? Eu lamento muito, porque isso decorreu muito, às vezes até da atuação de juízes do trabalho que se deram por incompetentes, suscitando conflitos que foram para o STJ. E o STJ, que é o órgão competente para julgar conflitos de competência entre juízos vinculados a tribunais distintos, editou a súmula 363, né, dizendo que compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Isso, no final das contas, esvazia a competência da Justiça do Trabalho para falar em relação de trabalho. Por quê? Porque se eu não posso ter competência na Justiça do Trabalho para cobrar o núcleo fundamental, algo que faz parte do núcleo fundamental do contrato de prestação de serviço, que é a retribuição correspondente, eu vou ser competente para quê? O que é que eu vou discutir mais se eu não sou competente sequer para cobrar a retribuição pactuada? Então, isso aqui é algo a de se lamentar. E eu lamento muito mais, por quê? Porque, como mencionei, a primeira jornada de direito material e processual do trabalho era um entendimento muito tranquilo nesses postulados de doutrina por eles lançados. E por isso eu quero colocar aqui com vocês o enunciado 23 dessa jornada, para mostrar, estou aqui numa expressão baiana, né? Estou matando a cobra, mostrando o pau, estou aqui mostrando para vocês que realmente era esse o entendimento, era isso que se propugnava de forma mais ampla possível, mas já antecipei para vocês que o enunciado, a súmula
do STJ nos esvaziou a competência. Mas olha o que se queria. Vamos lá? Enunciado 23. Competência da Justiça do Trabalho. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Ausência de relação de consumo. A Justiça do Trabalho é competente para julgar ações de cobrança de honorários advocatícios, desde que é ajuizada por advogado na condição de pessoa natural. Eis que o labor do advogado não é prestado em relação de consumo, em virtude de lei e de particularidades próprias. E ainda que eu fosse, porque a relação consumerista não afasta por si só o conceito de trabalho abarcado pelo artigo 114 da Constituição. Ou seja, nessas circunstâncias, nós vamos ter uma previsão específica de nossa competência, teríamos, mas que foi esvaziada pelo STJ. Vamos trabalhar ainda mais uma questão, porque essa foi objeto de manifestação do Supremo Tribunal Federal, que foi a competência para apreciar litígios envolvendo agentes administrativos. Por quê? Porque olhe novamente a redação do inciso 1º do artigo 114. Quando nós olhamos o que está lá escrito, lá diz: ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Note que quando fala em relação de trabalho e dentro dessa perspectiva de ser ampla, se discutia, nessa circunstância, não está falando se é seletista. Então, os trabalhadores estatutários dos entes de direito público interno poderiam ser da competência da Justiça do Trabalho. E digo com liberdade, quando veio essa redação, muitos juízes se deram por competentes. Eu, na época, editava a revista da Associação dos Magistrados aqui da região, da Matra 5, a nossa revista Vistos, etc., né? E lembro especificamente de fazer uma coleta de decisões de primeiro grau e vi vários colegas decidindo sobre estatutários. E deixa eu explicar um pouquinho essa história, antes de eu chegar na ação direta de inconstitucionalidade 3395. Por quê? Porque o que é que aconteceu? E aí eu não estou somente contando história, eu sou testemunha da história, né? Nós, no período da reforma do judiciário, eu era juiz já nessa época, né? Nós queríamos a relação de trabalho da forma mais ampla possível e propugnamos por isso. E em um determinado momento, houve um impasse, né? Principalmente num confronto aí da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, com a AJUF, Associação dos Juízes Federais, que viram que com a redação que estava no projeto, qualquer situação dos estatutários ia ter que ir para a competência do trabalho, inclusive as ações de juízes federais em face da União para pedir um retroativo, algo do gênero. Tudo teria que vir para o trabalho, porque seria a relação de trabalho da forma mais ampla. Isso gerou um determinado impasse que foi resolvido a priori pelo relator, na época, do Reforma Judiciária, que tinha sido, naquela época, nós tivemos 6 relatores, né? O relator era o senador amazonense Bernardo Cabral. E ele colocou uma ressalva lá, né? Que era competente, excluídos exercentes de cargo ou função pública, tal. Então, havia lá uma ressalva que acalmou os ânimos no debate e o processo de reforma do Judiciário continuou, da emenda constitucional, a tramitar. Só que aí o que aconteceu? Como isso foi inserido posteriormente no Senado, né, isso não foi objeto de uma votação específica na Câmara. E aí o que é que acontece? O projeto foi tramitando com isso, as pessoas foram vindo, e foi publicado, na verdade, vou usar a expressão técnica, foi promulgada a reforma, foi promulgada a emenda constitucional que trazia a reforma do Judiciário com essa ressalva. Só que na hora da publicação, excluíram a ressalva. Eu estou falando sério mesmo, isso não é piada, isso não é algo que eu estou inventando, não. Promulgaram um texto e publicaram outro. Mas a justificativa para a não publicação é porque aqui não tinha sido votado. E aí o que aconteceu? Olha que sinuca de bico.
O texto que foi publicado é esse que eu já li, que os senhores conhecem. Sem a ressalva que eu mencionei para os senhores, talvez os senhores não conheciam. Aí o que aconteceu? Os juízes do trabalho começaram a se dar por competentes. E os juízes estaduais começaram a remeter processos para o Justiça do Trabalho sobre estatutários. Só que os juízes federais ficaram segurando os processos, porque eles disseram, olha, não foi isso que foi combinado, não foi isso da tramitação, tal. E fizeram o quê? Uma época, a gente vivia uma outra época, a gente não tinha a internet disseminada como é hoje, né? Um curso como este não seria viável na época, né? Você vê no computador de sua casa. Mas perceba, na época a gente trabalhava muito com jornal físico e foi assim, cabe uma guerra aberta e declarada entre a Anamatra e a JUF no jornal Folha de São Paulo, com artigos de acusações recíprocas, uma coisa assim muito feia. E nessa época o presidente do Supremo Tribunal Federal era o ministro Nelson Jobim, que fez uma reunião com a base, né, dizendo que não ia admitir esse tipo de conflito, esse tipo de quebra de unidade dentro da gestão dele, disse, deixa com o Supremo. A JUF ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a de 3395, né, e ajuizou fora do horário de expediente, o que no final das contas significa dizer que ia para o plantonista, que no Supremo normalmente é o presidente do tribunal. O ministro Nelson Jobim pegou o processo, proferiu uma liminar, que eu costumo dizer que na verdade é um freio de arrumação. Disse assim, senhores juízes do trabalho, abstenham-se de qualquer interpretação que inclua na competência do seu trabalho os estatutários. Na verdade, para ser assim, rigoroso, porque eu sou crítico dos esvaziamentos da competência do Justiça do Trabalho, né? Mas esse aqui foi, na verdade, um reacerto, um acerto do que foi pactuado. E aí, nesse ponto, a ADI 3395, né, o ministro Nelson Jobim proferiu a liminar e engavetou o processo. E perto de se aposentar, desengavetou e submeteu ao plenário, que manteve a liminar pelo plenário. Isso, na verdade, é visivelmente uma estratégia. Por quê? Porque uma liminar confirmada pelo plenário não poderia ser revogada pelo novo relator, já que ele iria se aposentar. E a decisão que se mantém até hoje, a liminar foi concedida em 2006 e não tem julgamento definitivo até hoje, né? É essa aqui. Inconstitucionalidade, ação direta, competência, justiça do trabalho, incompetência reconhecida, causas entre o poder público e seus servidores estatutários, ações que não se repuntam oriundas de relação de trabalho, conceito estrito dessa relação, feitos da competência da justiça comum, interpretação do artigo 114, inciso 1º da Constituição, introduzido pela emenda 45 de 2004, precedentes, liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no artigo 114 inciso 1º da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o poder público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Essa decisão fez, e é a que mantém ao norte até hoje, retirou os estatutários da competência do trabalho, que, fale-se a verdade, nós nunca tínhamos lutado por isso. Era quase um golpe redacional que incluía isso. E, sem sombra de dúvida, é a diretriz hoje sobre a matéria. Só que, quando nós falamos sobre competência da Justiça do Trabalho para agentes públicos, acho que a gente precisa fazer também algumas considerações sobre as relações jurídico-administrativas na contratação por tempo determinado. Por quê? Porque isto passou por idas e vindas na jurisprudência do TST. E é preciso explicar isso também para os nossos alunos. Num primeiro momento, quando a gente pensa nessa contratação autorizada pela Constituição, contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária,
de excepcional interesse público, os REDAs, Regime Especial Administrativo, ou outros nomes que se possa dar, a diretriz originária da Justiça do Trabalho estava na OJ 205, cuja redação original, que é de 2000, dizia o seguinte: existindo lei estadual disciplinando o regime dos professores contratados em caráter precário, o regime jurídico entre o Estado e o servidor é de natureza administrativa, não trabalhista. Artigo 106 da Constituição de 67 e artigo 37, inciso 9 da Constituição de 88. Com isso, afastava-se a competência da Justiça do Trabalho. É interessante dizer isso aqui, que isso também estava na OJ 263, que foi inserida em 2003, logo antes da emenda 45. Vamos ver? A relação jurídica que se estabelece entre o Estado ou o município e o servidor contratado para exercer funções temporárias ou de natureza técnica, decorrente de lei especial, é de natureza administrativa, razão pela qual a competência é da Justiça comum, até mesmo para apreciar a ocorrência de eventual desvirtuamento do regime especial. Constituição de 67, artigo 106, Constituição de 88, artigo 37, inciso 9. Aí, amigos, o que aconteceu? Houve a emenda 45. E houve a emenda 45 com aquela polêmica toda que eu expliquei, que depois veio a ser pacificada num sentido restritivo. Mas naquele momento de balbúrdia, naquele momento em que precisava dizer, vem cá, vai ajuizar aonde mesmo, já que não dá para atualizar online a jurisprudência do TST e nem a legislação infraconstitucional. O TST modificou a OJ 205. Deu uma nova redação em 2005. Lembre, a emenda 45 é de 31 de dezembro de 2004. Então a aplicação é 2005. E deu a seguinte redação, que é interessantíssima. OJ 205. Competência material, Justiça do Trabalho, ente público, contratação irregular, regime especial, desvirtuamento. 1. Inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho dirimir dissídio individual em trabalhador e ente público se há controvérsia acerca do vínculo empregatício. 2. A simples presença de lei que disciplina a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, artigo 37, inciso 9 da Constituição de 88, não é o bastante para deslocar a competência da Justiça do Trabalho, se alega desvirtuamento em tal contratação, mediante a prestação de serviços à administração para atendimento de necessidade permanente e não para acudir situação transitória e emergencial. Ou seja, nessa circunstância, naquele momento de incerteza, ou de certeza no sentido que depois veio mudar, a Justiça do Trabalho se deu por competente, modificando a OJ 205. Só que, depois que o Supremo se manifestou na ação direta de inconstitucionalidade que eu mencionei, a 3395, né? A de 3395, que o julgamento, como falei, da liminar foi em 2006, mas foi logo depois, em 2005. O que aconteceu? O TST reviu a sua posição, né? Diante das reclamações constitucionais que afastavam a competência do trabalho sempre que houvesse regime administrativo. Para dizer o seguinte: a competência da Justiça Comum em confronto com a da Justiça do Trabalho, em casos em que envolvidos o poder público, reclama análise da natureza do vínculo jurídico existente do trabalhador, termo aqui tomado em sua acepção ampla, e o órgão patronal. Se de natureza jurídico ou administrativa o vínculo, a competência fixa-se como da Justiça Comum. Se de natureza seletista, a competência é da Justiça do Trabalho. Só que, com essa discussão, com essa barbúrdia, o TST cancelou em 2009 aquela OJ 205 que tinha mudado a diretriz e a redação. Qual o resumo do quadro atual? Servidor público estatutário, né, da administração direta autárquica nacional é Justiça Comum, federal e estadual.
empregado público regido pela CLT é da Justiça do Trabalho. Aí, ser administração direta, autárquica, fundacional, né, o amparo também no artigo 39 caput da Constituição, da Lei 9962, empresa pública, sociedade de economia mista, é regido pela CLT, é da Justiça do Trabalho. Se for trabalhador com vínculo jurídico administrativo, com administração direta, autárquica, fundacional, aí exerce função pública e, por isso, competência da Justiça Comum. Se fala de uma distorção da aplicação da norma de direito administrativo, não é Justiça do Trabalho, lamentavelmente. Por quê? Porque nessas circunstâncias você vai ter que verificar quais são os efeitos da distorção e não tornar seletista sem contratação específica. É esse o resumo do quadro. No próximo bloco, eu trago outras questões específicas relativas à competência em matéria de agentes administrativos e outras coisitas más. Daqui a pouco a gente volta.